sejam todos bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Boss Minds. Eu adoro começar e a Soraya já nem precisa mais ela falar eu ou você, porque eu gosto de fazer a abertura do nosso programa. Acho super gostoso fazer esse convite para vocês especiais, que é curtir, compartilhar, se inscrever, pegar o nosso link aqui, ó, depois que você assistir o conteúdo de hoje, vai lá naqueles grupos, que a gente vai falar um pouquinho sobre o grupo aqui também. Jogue lá, compartilhe no grupo dos inimigos, dos amigos, dos avós, dos tios, da família, onde você quer causar. Pega o nosso link, joga lá e compartilhe, porque eu tenho certeza que a história de hoje com a Vanderly vai impactar muito a vida de vocês, vai ajudar. Aí você fala, minha? Ah, mas eu lembro de alguém. Isso aí, gente. Lembrou de alguém? Compartilha. Estamos também na plataforma Spotify, onde você pode ouvir no seu carro um pouquinho do nosso conteúdo aqui. E escuta, né? Escuta, é muito bom. E agora eu vou deixar a minha sócia se apresentar. Ah, esqueci de falar, gente. Eu tô só Vera Araújo. Sou contadora, educadora financeira, sócia da Soraya em vários projetos. E, nossa, apaixonada por conhecimento, aprendizado. E também mais uma coisa que eu vou apresentar sobre a Vanderly aqui também. Vocês estão ficando curiosos, né? Vai pra Soraya. Fala, galera, eu sou a Soraya Mendonça, educadora financeira, empresária contábil, mentora empresarial. Adoro quando eu falo host no Boss Mind, eu me sinto chique, menino. Host aqui no Boss Mind e com certeza é um aprendiz. Aprendo com cada convidado que senta aí desse lado e fala pra gente, eu já falo, meu Deus, isso eu não tava fazendo. Já vou fazer. Meu Deus, se eu fiz e parei, deu certo, vou continuar aqui. Então, eu tenho certeza que assim como eu, você que tá aí também aprende aqui no Boss Mind. Esse podcast foi criado pra quem? Pro chefe, pro líder, pro dono, pro empresário, que sai a CNPJ e junto com ela sai a carteirinha de ET, porque parece que a gente deixa de ser gente. Mas não é. Aqui você tem a comprovação de que a gente continua sendo gente, que a gente tem desafios e que a vida é real, né? É muito legal a gente comparar com a vida do Instagram. Mas aquela vida do Instagram é do Instagram. Na vida real, é no Boss Mind e a gente conta como é que é. Eu já tô super curiosa, gente, porque ela não conhecia ela, não sei, agora eu acho que até conheço. Não sei. Mas vocês vão conhecer hoje um pouco mais. Vanderly, fique à vontade, se apresenta aí no nosso bate-papo aqui. Eu vou falar um pouquinho da minha visão sobre você, essa mulher espetacular. Com certeza as pessoas também vão se apaixonar. Então fique à vontade para se apresentar. Olá, meninas. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, pelo convite, né? Acho que é tão importante esse tipo de iniciativa, poder levar um pouco mais de conhecimento para os empreendedores, para os empresários, é isso, né? Tirar essa visão fictícia, né, das redes sociais. As redes sociais, elas são ótimas ferramentas, mas quando bem utilizadas, né? A gente não pode se deixar levar 100% por elas. Sou Vanderly Kellen, eu tenho 44 anos, sou casada há 20 anos. Eu sou formada em administração, a minha MBA é em gestão de negócios e inteligência de mercado. E eu sou especialista em gestão da confiança, né? Interessante o tema. Sou empreendedora, né? Uma entusiasta aí pelo empreendedorismo. Eu tenho 3 empresas e fui pesquisadora pelo Sebrae. Fiquei 1 ano como agente local de inovação, trabalhando e fomentando aí o empreendedorismo. E a gente já vem ao longo aí desses 27 anos de trabalho aí de carreira, lutando bastante. Minha expertise é na área comercial, né? Eu sou expert em negociações aí, em gestão da confiança com gatilhos mentais, então como trabalhar a arte de persuasão na negociação. Então é interessante aí o caminho que a gente segue. Atuo na área da construção civil, uma das minhas empresas é uma imobiliária, também trabalho com um grupo de network, então a gente busca aí estar sempre inserido no mercado e fazendo muitas conexões, né, de negócios. Gente, ela fez. Vou contar para vocês um pouquinho de como eu conheci a Vanderly e como que ela veio parar aqui e onde eu também fui parar. A Vanderly eu conheci através da Thelma, que eu estou como conselheira de um grupo de empretecos, né, do Sebrae Centro, e gosto muito do que o Sebrae prega, do que ele... Nossa, o quanto que ele ajuda os empreendedores, né? Isso é sucesso. Eu conheço o Sebrae desde 2002. Tá um pouquinho de tempo, né? Uma vida. Uma vida. E aí a Thelma falou assim, vou colocar você num grupos de negócio, de network e tudo mais. Eu tenho certeza que você deve fazer pelo menos, no mínimo, parte de 5 grupos aí. Que às vezes você nem sabe porque tá lá. Mas, olha, começa a procurar que vai fazer sentido. Foi o que eu fiz. Fui adicionado num grupo. E aí eu falei assim, fiquei 1 semana sem mexer nesse grupo, né? Porque eu tava fazendo outras coisas. Eu falei, não, vou dar uma olhadinha. Quando eu dei uma espiadinha, a Vanderly colocou lá um módulo na USP, né? E eu falei, como assim?
a USP batendo na minha porta. Porque a USP estava, dentro da minha programação, visão de futuro, fazer um dia qualquer coisa dentro da USP que seja voltado para o empreendedorismo. E aí, só que estava lá na frente, lá no futuro ainda, muito longo. Cortou o caminho, né? Porque era a hora. Aí, quando ela colocou, eu falei, e agora, gente? Fui lá e chamei. Ela falou, já foi preenchido. Era X empresário, já foi preenchida a vaga. Eu falei, eu não acredito. E eu falei assim, o que eu faço? Ela falou, se tiver algum desistente, eu adiciono você. Fizemos uma seleção, fizemos isso, mandei todo o crivo de avaliação, a empresa e tudo mais. Fui fazer um módulo. Gente, eu tava pisando em nuvens quando eu fui pra USP. Lá eu conheci a Vanderlei pessoalmente, porque a gente só por WhatsApp. Lá ela veio, assim, desse jeitinho. Conversando, conversou com um, cumprimentou outro, cumprimentou o professor. Eu falei, meu Deus, essa mulher tem poder, deixa eu grudar nesse ser humano. Ela falou com o outro, que isso aqui, já deu conselho daqui, chegou cheio de bolsa. Eu falei, gente, o que será? O que será de fato que ela faz? Além de estar no grupo. Aí, aos pouquinhos, eu fui sabendo que ela foi agente, que ela falou, orientou vários empreendedores. Então, isso também fez com que eu convidasse, porque ela está tendo a mesma visão que eu e a Soraya como contadoras temos. Só que as pessoas colocam a gente muito nas caixinhas. É diferente de falar que era uma agente do Sebrae, ali da inovação e tudo mais. Eu falei, então, normalmente o santo de casa não faz milagre. Vamos trazer um outro santo para poder falar. E aí eu fiz um mestrado, 6 meses ali, acompanhando. Eu tive uma única ausência, mas eu absorvia, eu fazia stories, né, falando, eu tô aqui. As pessoas falam, nossa, mas o que você tá sentindo? Que você fala com tanto amor, mas por quê? Porque eu estava realizando um sonho, né, que eu coloquei no meu mural e ele atravessou, partiu. Na verdade, ele atropelou os processos. O que eu fiz? Disse sim para a Vanderlei, fui lá na Soraya, porque a gente tinha mentoria, a gente tinha live, nós tínhamos curso para aplicar, eu e ela sempre. Eu falei, Soraya, ela vai lá. Isso que também é ter uma sócia, uma parceira, uma amiga, que luta pelos seus sonhos também. Mas por quê? Porque ela sabia dos meus sonhos. E compartilhei com ela. Ela falou, vai lá que eu aguento. Pode deixar que eu assumo. É uma sobrecarga para quem ia dividir o palco, de repente tinha que assumir tudo. Mas faz diferença também ter um sócio dessa forma, que luta pelos seus sonhos e você luta pelos sonhos dele. Você, às vezes, recua para que ele tenha palco. E a mesma coisa acontece. E aí, fomos churrasco indiano, e aí ela já veio, gente, me segue que eu vou trazer a oportunidade. Fala, nossa, então essa mulher só abre porta. Abre. Mas, gente, tem processo, tá? Vocês vão ter contato com ela aqui através do podcast, você vai ouvir ela, depois ela vai dar os contatos dela, se ela quiser, também do Instagram, mas é processo, não vai ser só se aproximar por interesse, simplesmente. Também traga algo para agregar. Aí eu falei, eu vou trazê-lo, vou convidar, não deu para dezembro, deu para janeiro, de janeiro não deu, vamos para fevereiro. E o legal é que, assim, a Vera falou, será eu vou convidar a Vanderlei. E eu sou, gente, pensa num ser humano que esquece nome. Aí ela tem que me direto, eu falo, mas quem é, Vera? Ou então eu falo, sabe a Rosilene? Ela fala, Roseli. Aí eu falo, é essa que eu troco. Quando eu me esqueço, eu troco. Aí eu vou chamar a Vanderlei. Eu falei, quem é a Vanderlei? Aí ela contou todinha a história, né? A primeira vez. Daí ela falou, ela não deu agenda. No próximo chama a Vanderlei. Eu falei, mas quem é a Vanderlei? Quando ela falava assim, era a primeira frase, né? Da USP. Ah, eu já sei. Então eu já sei. A referência fica, né? A referência fica, exatamente. E assim, a Vera, eu fiquei metida. Você não tem noção de como eu fiquei metida. Que a minha sócia tá na USP, fazendo uma especialização na USP. Então, eu fiquei metida e feliz e realizada por ela estar realizando o sonho dela. Então, eu gostaria de te agradecer. Eu não tive a oportunidade de te conhecer e te agradecer por ajudar fazer isso acontecer. Realmente, esse plano do futuro vim rapidinho, passou na frente. E eu falava assim, eu vi os stories, que a Vera não gosta de fazer stories, tá, gente? Ela faz que é disciplinada. Então, o marketing manda, a gente obedece. E eu vi, eu falava, ó, essa alegria é autêntica. Essa felicidade é da alma. É isso. E que delícia. Então, que você continue a fazer isso e que você continue a receber esses depoimentos, porque às vezes a gente faz e não sabe o que está causando. Qual é o resultado disso? Eu vi uma oportunidade. Na verdade, assim, eu conheci o professor Martinho através de um projeto de pesquisa. Eles me convidaram para ser o foco de pesquisa de um pós-doc. Eles precisavam de um case de sucesso para colocar no pós-doc. E me convidaram devido ao sucesso mesmo no projeto do próprio agente local de inovação com as empresas. E a gente é obrigado a ter tudo isso mensurado, né, através de números.
Aí ele me convidou para esse processo, o professor Martinho. A gente começou a conversar e aí ele falou, Vanderly, eu tenho um projeto aqui onde a gente trabalha o planejamento estratégico das empresas em sala de aula. Você não teria como me ajudar? Eu falei, professor, quantas vagas você tem? Aí ele, eu tenho tantas. Eu falei, então você vai segurar todas e não vai convidar ninguém, porque eu tenho todo mundo. E, na verdade, essa foi já a segunda versão, né? E o programa, a gente conseguiu levar aí, então, somando os dois períodos, foram em torno de 40 empresários que foram até a USP, fizeram seus planejamentos estratégicos, estiveram em sala de aula, entendendo sobre as suas empresas. Ainda teve a participação no IMPRAD, que é um congresso da USP, onde nós somos colocados como cases, realmente chama-se relato técnico, inclusive isso tem pontuação para quando você vai buscar um mestrado, um doutorado, e está bem interessante. O que eu achei, Vera, por incrível que pareça, assim, falando um pouco da minha história, eu tenho 44 anos, até os 40 anos eu fui CLT. Eu trabalhei em grandes empresas na área da construção civil, sou especialista em acabamentos hospitalares, gente, na área da construção, olha que coisa. Depois eu passei por um processo seletivo público dentro do sistema Petrobras, fui trabalhar numa subsidiária, aí fiquei atuando no segmento de gás, aí fiquei por 3 anos e meio, a empresa foi privatizada. 1 ano antes de eu ser mandado embora, eu falei, eu vou abrir uma empresa, eu vou me tornar empreendedora. Eu passei por alguns traumas, eu tive uma perda muito grande aí, um acidente de moto da minha irmã em 2017, e a minha irmã tinha 32 anos, tinha muitos sonhos, e eu fui repensar a minha vida. Eu sou feliz, estou trabalhando tanto, mas qual é a diferença que eu estou fazendo na vida das pessoas? De fato, o que eu tenho promovido? Qual é a minha marca, o meu legado? E aí eu falei, não, eu não estou feliz, E aí eu fui abri minha empresa em 2021 e saí em 2022 da empresa que eu estava trabalhando. Aí falei, e agora? Tá, eu tenho uma empresa, eu vou trabalhar de quê? Aí, processo seletivo para agente local de inovação do Sebrae. Epa, é aí que eu vou. Até mesmo para eu me direcionar. Veja, como que eu posso orientar uma empresa, um empresário, se eu não tenho conhecimento? Você precisa ter conhecimento. Vocês são especialistas contábeis, vocês sabem do que eu estou falando. Uma coisa é chegar como administrador e falar de números, mas eu não tenho conhecimento técnico que vocês têm enquanto profissionais contadoras. Então, eu precisava entender mais sobre isso. Aí fui para o Sebrae, consegui passar no processo seletivo público, fiquei 1 ano no Sebrae. E aí eu atendi mais de 50 empresas, graças a Deus a gente obteve sucesso, aumentou em mais de 30% a produtividade das empresas, que a nossa meta era aumentar a produtividade e reduzir os custos. E eu consegui fechar aí meu primeiro contrato, e aí eu tive que sair, é claro, do Sebrae, e foi quando a minha empresa começou a faturar. Então, em 2023 foi quando um dos meus negócios começou aí a prosperar. Aí fui convidada para ser sócia numa outra empresa que trabalha com networking colaborativo, que foi o projeto da USP, do qual você fez parte, e acabei me tornando sócia também numa imobiliária, Então, você vê que veio tudo de uma vez só, eu como empreendedora. Mas esse 1 ano foi primordial para desenvolvimento, conhecimento, para entender toda a estrutura de uma empresa, o que uma empresa precisa de fato. E, gente, de fato, se você não tiver gestão dos teus números, não adianta. O fracasso, ele é iminente, porque os números, eles são tudo. E não é à toa que no primeiro ano de vida das empresas, quando elas abrem, 80% delas quebram, fecham. Não é à toa, porque o fato de você não saber o que está fazendo, porque essa é a diferença do empreendedor para o empresário, O empreendedor, ele começa com um sonho, com o coração, Ele tem um sonho, mas geralmente ele vai de forma orgânica, ele acaba não tendo conhecimento adequado e isso acaba dificultando. A gestão dos números, ela é primordial. Se você não tiver seus números controlados, você vai fracassar. E, gente, isso não é só na empresa, é na vida, Se você não gere a tua casa, tuas compras, tuas contas, como que você vai conseguir se manter? Então, eu acho que buscar profissionais qualificados é o caminho certo para você começar a trilhar o sucesso dentro da tua empresa, do teu negócio. Então, se você não é um profissional da área de marketing, contrate pegue uma pessoa para dar um jeitinho, contrate um contador capacitado, uma pessoa que vai poder te ajudar naquilo que você precisa. É primordial. É primordial, assim. Eu acho que é uma coisa que todo empresário, quando começa, esse que vem do empreendedor para o empresariar, é um defeitão
que é a síndrome do herói. Eu resolvo tudo, eu faço tudo, eu dou jeito pra tudo. E aí você fala assim, nossa, mas você já pode contratar alguém da marketing? Então, contrata, cara. Não dá pra você fazer tudo, mesmo que você goste. Lá no início, quem fazia o nosso? Nós. Aprendi a mexer num tal de um Canva, que agora eu sei o que é, mas na época eu não sabia e eu odiava. Mas agora, eu odiava, gente, era com intensidade, mas eu tinha que fazer. Rapaz, a hora que surgiu um budget, dá pra ter marketing. Mas é sobre isso. Até porque, veja, qual é o teu maior capital? Você avaliado enquanto profissional. É você sendo profissional naquilo que você faz. A partir do momento que você despende tua energia para fazer algo daquilo que você realmente não é 100% capacitada, vai ficar bom? Vai ser o melhor? Não. Você entende? E aí, veja, você vai ficar frustrada duplamente, porque você não fez, você tentou fazer o teu melhor, não saiu, então você fica frustrado, porque a gente não gosta de falhar. Exato. Não é isso? A gente fica frustrado. E de contrapartida... Tá resultando. Exato. Então, veja, o barato sai caro. Caro. Não existe. E mais, olha, eu costumo sempre dizer nos meus treinamentos, quando uma pessoa diz assim, tá caro, eu falo, tá. É sobre isso. O que eu ofereço não é barato. O que eu ofereço tem qualidade, tem resultado. Não existe milagre, gente. O mais barato nunca será o melhor. Então não adianta buscar essa solução, porque ela não existe. E mais, né? Porque achamos que somos os especiais. Comigo acontece. É aonde vem a oportunidade do golpe, inclusive. Faz comigo, é baratinho. A pessoa não entrega, pegou o seu dinheiro, não tem resultado. Sumiu. Não, exato, sumiu. Então, assim, contrate profissionais qualificados, CNPJ, contrate empresa, fomente a economia, fortaleça aonde você está. Eu procuro sempre consumir das economias locais, mercados de bairros, porque é tão importante você fazer a economia girar, ajudar e fortalecer os nossos grupos de networking. Eu procuro sempre indicar, você conhece, eu marco, olha, fala lá, você conhece um contador, olha, tem um escritório e tal. Fala com a Caleb, entendeu? Então a gente indica, a gente vai falando. Quando ela eu falei, Vera, vem participar. Eu falei, Vera, tem um pessoal que eu quero te conectar. E comecei a conectar a Vera. Aí eu falei, Vera, vamos lá, tem um negócio. Abimael, aí já chamei o Abimael. Falei, Abimael, fala com a Vera. Eu falei, manda mensagem para ela, para a gente começar a se conectar. Porque é sobre isso, você entende? Você vai se conectando com outros profissionais, você vai buscando a capacitação que você precisa, você encontra as parcerias necessárias, porque a gente não caminha só, né? Não dá, você entende? A gente precisa dessa ajuda mútua. Eu procuro dizer que, assim, quando há cooperação, você vê que as coisas fluem. É como um barco, gente. Quando todo mundo está remando na mesma direção, ele sai do lugar. Se cada um estiver indo no sentido contrário, ele não sai do lugar. Então, nós precisamos uns dos outros. E, principalmente nós, mulheres. Porque, assim, vivemos ainda, assim, tempos onde não há equiparação. Por favor, isso é fato, né? A mulher ainda precisa galgar. Nós temos que trabalhar 4 vezes mais para provar o mesmo valor e a mesma competência em determinados mercados. E eu sei porque eu atuo no segmento da construção, eu atuei no segmento de gás, altamente masculinos, né? E eu digo para vocês, nem é por mal, mas é cultural mesmo, é cultural. Então nós temos que nos fortalecer, nós temos que nos ajudar, sabe? Eu acho que isso é importante, essa sororidade. Você falou uma coisa muito importante com relação a trabalharmos num mundo onde é muito mais masculino. A área da contabilidade era, né? Quando eu e a Soraya quando nós começamos, para a gente ir em eventos, treinamentos, lugares onde a gente queria estar, porque tinha lá o nosso público-alvo, a gente era meio que excluída totalmente, assim. A forma dos contadores, né, no lado masculino, falar, ou até mesmo na contratação, tipo assim, por exemplo, o nome do nosso escritório, Caleb. Aí perguntava se era pai, se era marido, se era tio, se era isso, e não. Podia ser nosso, não. Aí, quando descobria que por trás do Caleb, né, o nome Caleb, o escritório de contabilidade, eram 2 mulheres à frente, então a gente tinha que ficar provando muito. A gente já não tem mais disso, porque a gente tá no podcast, a gente tá na TV, a gente tá em vários lugares, tá falando, gente, aqui é meu espaço, eu tô ocupando ele, e se você quiser ocupar, brigue por isso, né? Foi o que a gente fez. E aí, dentro
Eu tenho 30 anos, completei em janeiro agora de 2025, 30 anos na área da contabilidade, gente. Amor, amor, né? Né, fui até almoçar, convidei, falei, sou, vamos almoçar. Você pode falar o tempo de empresa, de carreira, 27 anos, 30. A gente não pode entregar, porque isso entrega um pouco, né, da idade. Necessária. Mas deixa. É que a gente começou muito bebê. Isso é moda, hein? Podia, né? Podia. Né, cara? Vamos colocar como 40 mais, tá bom? Foi exatamente. E aí, nesse longo tempo, né, nesse tempo todo, passaram por nós vários empreendedores, vários empresários, aqueles que queriam, de fato, fazer o negócio alavancar, e a maioria das vezes aquele não sabia nem por que estava fazendo um negócio. Então, a gente tem que trazer para a realidade, que é educar, né, educar essas pessoas. Tanto que nós temos na nossa missão desenvolver pessoas e negócios. Primeiro, você desenvolvia o CPF, a pessoa, para que o negócio dele fosse desenvolvido. Por isso que também tem essa conexão com você. Pela manhã eu falei para minha cunhada que você viria para poder fazer a entrevista, e eu falei para ela, eu vou agradecer a Vanderly no ar, né? Ela falou, eu agradeci no PV, agradeci não sei onde, agradeci um monte, mas faz sentido, porque a gratidão é a primícia da prosperidade. Sim. Né? Então, agradecer aqueles que nos abriram porta, principalmente para a realização de um sonho, porque Deus colocou essa vez de novo aqui emocionada. Agora, a Vera não é emocionada, não. É emocionada pela dupla social. Nós temos essa característica muito parecida. E aí, quando nós batemos um papo, que eu vi você falando com uma pessoa, eu falei, olha, ela também fala que nem a gente. A gente atrai as pessoas que têm o mesmo perfil que a gente, e também não vamos querer que sejam iguais, porque também a gente não alavanca negócio nem nada. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e a Soraya tem a dela, a gente tem várias formas de atuar. Mas o nosso objetivo final é o empresário, é a pessoa. Então, você tem uma forma de trabalhar, eu tenho, mas qual é o objetivo? Qual é o insumo que a gente quer fazer crescer? O empresário, o empreendedor. Aí eu falei assim, vamos falar por quê? Nesse tempo que eu te conheci, que nós batemos um papo presencial, tomamos um café e você fez essa conexão e toda na alegria, eu vi algo que... Será que a Vanderly pode contar uma história? Você já contou a sua, né, um pouquinho do sair do CLT, ir por empreender e 1 ano se dedicar ao aprendizado. Primeiro, que muitas pessoas não querem passar pelo processo de aprendizado, porque acham demorado demais. Mas é necessário. É que você fez uma vinculação, um aprendizado com o negócio já. Sim. Já aí foi colocando na sua empresa. Tem alguma história dentro desse seu processo de ser agente, né? Pegar a pessoa para trabalhar produtividade e aquela coisa toda, que você falou, putz, esse aqui parece que não vai dar certo, mas no final do processo deu? Você pode contar pra gente? Porque a nossa intenção é que outros empreendedores também vejam, outros empresários vejam e se identifiquem. Falei, olha, foi possível para aquele, vai ser possível para mim também. Na verdade, nós temos vários casos aí de empresários realmente que se dedicaram. Porque, gente, a primeira coisa, a chave do sucesso é o compromisso. Não existe milagre, nada cai do céu. A partir do momento que você se propõe a fazer algo, ou você tem o compromisso consigo próprio, quer alcançar o resultado. Você vê, você tinha que fazer um grande esforço para ir até a USP, você tinha que atravessar a cidade, tinha trânsito, quer dizer, mas não existe nenhum resultado, né, sem uma busca, sem uma conquista. Então, eu tenho 2 casos, na verdade eu tenho um case que foi, inclusive, ele se tornou artigo no Sebrae, né, que é uma rede de farmácias, na verdade, assim, como eu sou especialista em gestão da confiança, o que eu aproveitei? Enquanto eu dava toda a orientação, o programa Agente Local de Inovação do Sebrae, ele é interessante porque ele ajuda as microempresas e as empresas de pequeno porte. Qual é a finalidade? É aumentar a produtividade por meio do aumento de receita e a redução de custos. Então, existe um cálculo matemático feito, nós fazemos aí todo um processo de avaliação das empresas e vamos orientando. Junto a este processo de orientação, eu adicionei aí o meu conhecimento, né? O meu conhecimento na área, né, usando a confiança para se conectar com pessoas e obter resultados. Fechamento de negócios. E eu tenho essa empresária, a Renata, e ela é uma mulher incrível, terapeuta, farmacêutica. Mas ela tinha sério problema de gestão dentro da farmácia dela, né? Tinha problema com os funcionários, ela não estava conseguindo aumentar a receita, ela tinha acabado de comprar uma 3ª farmácia. Então, a gente começou a fazer um trabalho com ela. Então, meu trabalho eu dei treinamentos para as equipes, a gente fez 2 Olha que interessante, era para dar um treinamento só para a equipe dela, aí o pessoal do Ali pediu para que fosse aberto para todos. A gente fez uma live
E aí, no final, acabaram participando em torno de 60 empresários dessa live, cada live. E aí eu fiz, né, foram 2 lives, 2 dias, aí dei treinamento para esse pessoal, aí fui fazer uma mentoria com ela. Quando a gente começou a fazer a mentoria, assim, a mentoria na área da confiança ela é muito profunda, porque a gente trabalha questões comportamentais. Quais são os seus comportamentos que promovem a confiança e o que promove a desconfiança? E a confiança ela é muito mais profunda. As pessoas acham que confiança é simplesmente uma palavra. Não é. A confiança ela tem ciclos, ela tem níveis, ela tem dimensões. Então você tem a autoconfiança, que é aquela que você tem em si própria, naquilo que você faz. Tem a confiança que você dá ao outro, que é a confiança que você recebe de volta. Então você veja que é um ciclo, né? E a gente chama de ciclo virtuoso. Toda relação estabelecida pela confiança é um ciclo virtuoso. E aí o que ocorre? Ela tinha sérios problemas com a questão da autoconfiança. Então a gente foi trabalhar isso nela. Quando ela fez o teste começou a apresentar determinados... Veja, eu não sei nada da vida da pessoa. A pessoa faz o teste, a gente vai fazer uma interpretação técnica. Lembrando que todo o meu trabalho e atuação é voltado para o business, negócios, que eu não sou psicóloga. Quando eu identifico qualquer questão de âmbito psicológico que precise da intervenção de um profissional, eu direciono, eu falo, olha, você precisa de ajuda profissional. A gente saiu do campo da autoconfiança, né? A gente saiu dessa área. Então, ela fez a mentoria, chorou, porque ela cobrava-se muito. Gente, é complexo isso, porque a gente se cobra muito, né, enquanto empresária. E a mulher, ela ainda tem os filhos, aí tinha toda uma situação, aí tinha problema com funcionário indisciplinado, pessoas falando, enfim. Aí eu comecei a dar mentoria. E as minhas orientações, elas são muito claras. Se tem uma maçã estragada, tire. Não corte um pedacinho para ver se ela melhora. Isso não existe. Se você não tem, você tem um funcionário que ele não está entregando resultado, gente, olha só, nós precisamos ser lógicos, né? A gente troca trabalho por salário. É sobre isso, né? Com relação a eu faço o que eu amo, esse tipo de coisa vai acontecendo com o passar do tempo. Mas, infelizmente, quando a gente está trabalhando, que a gente assina um contrato de trabalho, nós assumimos uma responsabilidade. E as pessoas precisam entender que elas têm que entregar resultados, né? Sim. Bem, vocês, como contadoras, melhor do que eu, entendem que cada funcionário tem seu custo. E ele tem que se pagar, né? Existe um cálculo matemático para mostrar que ele tem que se pagar a sua produtividade. Eu comecei a falar, orientar, olha, se você sente que não está entregando, demita, não fica prendendo, tira, renove, traga novo oxigênio, crie uma cultura empresarial, porque a criação da cultura é fundamental e você é a cabeça. Gente, a liderança tem que ser um exemplo, a principal liderança é feita pelo exemplo. Se você não liderar pelo exemplo, como que as pessoas, os teus subordinados vão te seguir? No discurso não vai. Você compreende? Então você precisa viver o que você prega, né? Então ela fez uma limpa, só em uma das farmácias ela mandou todo mundo embora. Aí ela começou a mudar mesmo a postura. Indiquei para ela, contrate uma empresa de marketing. Ou pega uma empresa profissional. Aí pegamos a indicação, inclusive, de um professor amigo meu da Universidade do Sebrae, né, da Faculdade Sebrae. Aí a gente indicou essa empresa de marketing, eles começaram a fazer um trabalho. Bem, a mudança foi tão grande, que ela estava dando palestra. Nossa, eu vi, aí foi engraçado porque ela foi convidada para dar palestra num evento, um encontro de senhoras da igreja e eu conhecia todo mundo, né? Porque a igreja, o pastor é irmão da minha sogra. Aí eu falei, nossa, Renata, que legal. Ela, eu estou muito bem, obrigada, muito feliz. Aumentou as vendas dela, ela ampliou as vendas, passou a vender também pelo WhatsApp, pelas redes sociais, ela mudou a página dela, fez, gente, assim, e todas as orientações que eu dei, ela seguiu à risca, tá? Só no primeiro mês que ela instituiu o novo sistema de venda, ela aumentou 213 vendas novas. Então você imagina o que é você dentro do teu mundo de vendas, você vender 213 produtos a mais do que você vendeu no mês anterior. Isso porque você começou uma ação. A Renata, ela foi um super caso de sucesso, assim, que eu tenho um grande orgulho dela, né, em todas as áreas mesmo, sabe? Então, os números dela foram muito bons, sabe? Sabe que é legal você falar assim, olha, ela seguiu tudo que eu orientei. Exato. Porque, gente, É uma receita aqui. escuta aí, você que está nos ouvindo aí do outro lado, presta atenção. É a hora do...
A galera, atenção pessoal. Com Paula no guichê, Boss Minds. A galera adora contratar mentoria pra não fazer o que é indicado. Mas é isso. Aí você fala, meu, É isso. É isso. Tá jogando dinheiro fora. tá jogando dinheiro fora. A gente já fez alguns processos assim seletivos para mentoria. Falou, ó, você não dá para eu pegar teu processo de mentoria. Nossa, mas por quê? Porque você não é mentorável. Neste momento você não está mentorável. Pode ser que Você não vai ouvir. fique, mas agora você não quer. Você vai querer me pagar para eu te falar o que você quer ouvir. É isso. E aí você não vai resultar e eu vou sair de má mentora. Não presta, é ruim. E aí eu vou acabar com aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, com a minha reputação. Então, assim, eu prefiro um esforçado determinado do que um cheio de dinheiro que não vai fazer. Você não tá me pagando para te falar o que você quer ouvir. Aí não é mentoria. Isso. Exato, exato. E outra, veja, eu passei por uma situação dessa, eu fui dar consultoria também, era uma empresária que precisava muito de ajuda. E assim, primeira coisa, você vai fazer uma análise da empresa. Vocês sabem disso. Pra você calcular o valuation da empresa, você precisa dos números. O povo não tem, não. Você precisa dos números. Aí veja, vamos lá. Vocês entendem mais do que eu sobre isso. Custos. Teu estoque, ele representa o quê dentro da empresa? Você precisa saber quanto você tem de estoque. Exato. Para eu poder fazer, olha, minimamente para a gente fazer um planejamento estratégico para colocar o teu produto para vender nas redes sociais. Você precisa saber quanto você tem em estoque, tua capacidade de entrega. Você entende? São essas questões. E mais, o teu estoque ele faz parte do teu capital. Certo? Quando eu vou fazer cálculo da minha empresa, o que eu tenho de estoque, ele também entra para o meu capital, para a formação lá. E a cliente não conseguia me passar, não conseguia passar o inventário dos estoques. E eu falava, olha, não tem como. Ainda assim, fiz política, fiz treinamento, dei treinamento, palestra lá para o pessoal, fui nas lojas, fiz tudo. Aí desenvolvi como fazer controle de estoque, montei um negócio. 4 meses depois, qual foi o resultado? Zero. Porque uma das abas não estava funcionando, né? E outra, Todos não os adiantava departamentos. eu falar e não seguir. Não ser feito, Não né? seguir. Gente, esse é o grande mal dos empresários que contratam serviços de consultoria. Vamos lá. Não esperem milagre. Quando vocês contratam serviço de consultoria, quem tem que executar são vocês. Vocês têm que ouvir orientação do profissional. Quando a contadora de vocês fala assim, por favor, vocês têm que controlar o caixa, vocês têm que controlar os custos de vocês, todas as notas vocês têm que marcar, tem que dar entrada e saída. Isso não é brincadeira, é porque precisa. Se você não tem esse controle, as coisas não fluem, não andam. Ouçam as orientações. A tendência de quando nós pegamos é terceirizar a culpa depois. Então, no passado, nós pegávamos e ficava insistindo com o ser humano, insistindo, só que também era um aprendizado para nós. Aí hoje a gente consegue avaliar os perfis que querem de fato chegar no resultado. Tem outros que a gente sabe que vai andar 3 meses, vai empacar ali, a gente já até sabe onde. Então a gente já pega essa pessoa e já começa a trabalhar onde ele vai empacar ali. Já traz ele e fala, não, mas eu quero aqui. Eu sei que o meu problema é aqui. Não, o seu problema não é aqui. O seu problema é lá. Vamos lá. É um pouco mais duro? É. Mas aí você fala assim, mas eu não tô pagando você pra ficar me chamando a atenção. Já às vezes dispensa e acontece, viu, gente? De falar, não quero fechar contrato com você, tudo bem. Aí a gente fala, tá, então o que você espera da sua empresa? Você tá brincando de ser empresário? Porque é brincar de ser empresário. Aí brincar de ser empresário e também a questão do reclamar do governo. Esses dias eu estava numa mentoria... O famoso vitimismo. Isso. Né? Nós estávamos numa mentoria onde a primeira coisa que foi dado lá entre os mentores, aí ainda fui lá abraçar ele, foi a questão de quando você chegou aqui, os impostos já existiam. Ponto. Ali a lei já existia de pagar imposto. Então, quando você chegou para ser empresário, o imposto já existia. Então, se você já sabia disso, montou uma empresa, absorve isso no seu custo. Saiba calcular. Mas a maioria não sabe fazer esse cálculo. A maioria das pessoas, dos empresários, se perde na questão do controle do estoque e na precificação. E aí ele não consegue repassar. O que é uma margem de contribuição? Ele acha que se ele pagou 10 e vendeu por 20, ele está lucrando o dobro. Ele não tem ideia de que existe um cálculo matemático para isso, né? E que não é assim que calcula. Se você não sabe, fala com o teu contador, fala com profissionais capacitados que possam te ajudar. Porque é muito importante essa visão, gente, de negócio. É muito importante. Eles quebram por essa falta de conhecimento. E tenha os números, né? Porque já chegou gente assim, ajuda a gente a fazer uma precificação. Beleza, vamos lá.
qual é o seu custo da matéria, do que você compra. Sim. Ah, isso daí tá aqui na nota, né? Beleza, tá aqui, beleza. Quanto você gasta de energia elétrica? Ah, não sei. Não sabe calcular a hora, né? Tá, quanto que é disso? Não sei. Funcionário, como tá a sua folha de pagamento? A folha de pagamento geral tá assim. Quem que é do administrativo, quem é do produtivo? Não sei. Ah, mas você não vai conseguir me falar qual é a minha melhor precificação? Claro que não, cacete. Sem as informações, sem os números, sem os dados, eu vou inventar um número e vou falar o melhor preço para vocês, porque eu gosto. Isso é responsabilidade. Então, é que nem você falou, eu preciso do dado estoque para poder compor o valor da tua empresa, porque o estoque faz parte disso. Aí a pessoa não sabe, quer que você passe o valor para ela. É isso. Não tem como, gente, o milagre é com Deus. E eu acho que ele tá mais ocupado do que vir mostrar pra gente, ó, é 2 mais 2 dá 4. A gente tem que saber fazer esse cálculo. E assim, vamos lá, né? Se você não sabe, hoje nós vivemos um tempo onde nós temos a internet, temos o acesso à informação, então aquilo que a gente não sabe, a gente consegue buscar informação. A gente estava fazendo um encontro do Sebrae com uns empresários e foi uma pergunta, eu sou autônomo, eu trabalho na minha casa. Qual é o meu custo? Como que eu faço o cálculo do meu custo de água, de luz? Falei, então vamos lá, faça o cálculo de hora. Pega a tua conta de luz, divida pela quantidade de dias do mês, depois divida pela quantidade de horas. Você vai ter o teu valor hora. Quantas horas você trabalhou por dia? Multiplique pelo valor hora da tua conta e você vai ter o valor, o resultado. Então, é questão de cálculo. Se você não colocar esta conta no teu custo, você no final não está tendo lucro. Você acha que tem lucro. Trabalhando, rodando. Exato, e não tem, porque não fez o cálculo, não precificou da forma correta. Aí você fala assim, ai, cálculo, mas eu não gosto de matemática. Gente, pega a calculadora do celular e usa ela, não é de cabeça. Não é prova de matemática que você tem que saber. E as inteligências artificiais que nós temos hoje, pega as informações, insira nas inteligências artificiais e peça para eles te auxiliar naquilo que você precisa. É para isso que funciona. As pessoas querem usar a inteligência artificial como solução. Eu não digo que ela é solução, ela é um belo de um assistente completo que vai poder te auxiliar naquilo que você quer fazer. Não é você pedir para ela fazer o teu serviço. Dê as informações e peça para ela determinadas ações. Então, você tem Para economizar tempo, né? Ganhar tempo. Lógico. E outra, assertividade. Você sabe que você falou da inteligência artificial? Um dia desse, o meu filho estava fazendo um cálculo e aí ele foi lá, botou no chat, fez o cálculo bonitinho e tal. E falou, mãe, daqui R$487. Eu, aqui, ali, R$487, vem cá. Tá, cálculo, 1.031. Aí ele falou, nossa, eu falei, filhos, se você não sabe perguntar, você não tem a resposta certa. Se você não sabe informar para ele, ela não vai te informar. Não é que ela é burra. Aí ele já... a informação que você deu. Aí agora ele falou assim, agora não tenha neste mundo melhor IA do que a mãe. Aí ele... Cara feio. E a mãe? Mas sabe que assim, ó, tem a IA, tem o Sebrae, gente. Sebrae é tanta informação gratuita. Nosso canal do YouTube. Tem nosso canal do YouTube. Tem aulas. Tem aulas aí, tem informações gratuitas. Tem diversos acessos gratuitos. Tem os pagos. Sim. Também. A gente também tem os pagos, tá? Invista, Nossa. gente, invista. Só que não é gasto, é investimento. Só que sabe onde eu acho que chega? Se a pessoa tiver a solução, ela não tem mais desculpa. E aí ela faz o quê? Ela se prendendo, desculpa. A gente já é âncora. A gente descobriu isso também, nesses tanto tempo de estar com o empresário, desenvolvimento pessoal, porque a gente primeiro nos desenvolvemos, continuamos desenvolvendo, né? Toda Tem hora. umas coisas e aí você começa a observar o outro. Ó, já chegou o cliente de a gente sentar, que a gente não consegue ser aquela contadora básica, né? Padrão. Tá aqui, tá seu DAS, tá seu balanço, tá sua folha. A gente não consegue. Não dá. Tem que palpitar. Tem que palpitar. Então, às vezes a gente tá enxergando, já chegou o cliente de falar assim, mas você já pensou em pivotar para tal serviço? Porque você tá vendo que aquele serviço tá dando resultado, porque estão vindo outros clientes. E você fala, mas daqui, ele já tem estrutura. Ele tem estrutura, ele tem equipe, ele tem tudo para fazer esta coisinha, assim, é só uma direcionada de 5 graus. Mantém o principal e pivota para cá. Ah, não quero pensar nisso agora não. Passa 2, 3 anos quebrando. Por quê? Porque os outros que estavam fazendo aquilo engoliram ele. E aí o cliente vinha e falar, meu, não acredito que está acontecendo isso no mercado. Ninguém nunca me falou, menina, pensa numa pessoa que fica brava. Segura o microfone. Espera o microfone aqui, atenção. Presta atenção, eu não sou sua esposa. Pra você fingir que não tá ouvindo. Porque o homem adora fingir que não tá ouvindo, mulher.
É isso. Quando sua contadora fala alguma coisa, presta atenção, cara. Presta atenção, porque a gente tem visão, a gente lida com outros empresários. E não falamos uma única vez, né? Foram dezenas. Então, em algum momento, por que você não ouviu? O que aconteceu que você não quis ouvir? Então, isso daí é uma coisa que a gente viu. A outra coisa é quando vem a pessoa e... Nossa, você não sabe. Eu tava conversando com meu vizinho e ele me deu uma super ideia. Exatamente a ideia que a gente deu. Fala, mas que bosta, mano. Mas beleza, você vai abrir a empresa? O importante é ter resultado. Mas acontece. Então, eu vi nesse período todo, eu mapeei bem essa questão do... Se a gente dá uma solução, a pessoa arruma 3 problemas. E aí, é a questão que fase que ela tá. Ela tá na fase da construção, ela tá na fase da reclamação, ela tá buscando se desenvolver. Porque para você desenvolver seu CNPJ, primeiro você tem que desenvolver seu CPF, a sua pessoa. Sim. Quando nós viramos empresária, eu ouvia. Mas vocês sabem da burocracia, vocês vão se deslanchar logo, porque contador sabe, né? Da abertura, alteração, beleza. Quando eu virei empresária, eu tomei uma surra de varinha de goiabeira, sabe? A bicha se enverga, mas não quebra. Daquela lá. Porque eu falei, gente, eu tenho que lidar com gente? Eu tenho que vender? Como assim? Toda empresa precisa de contabilidade e eu ainda tenho que vender minha chá na Coca-Cola, né? Coca pode patrocinar nós, se quiser, tá? Uma boa oportunidade. Daí eu falei, nossa, tenho. E quando veio os funcionários? Aí eu falei, meu Deus do céu, não tenho nem filho. Agora eu tenho que ficar lidando com essas manhas? Como assim? Eu vou meter. Eu falava, velho, eu vou dar uma sentada. Já que eu tô desenvolvendo o papel de mãe, eu seria uma mãe raiz, na cinta mesmo, Então foi um preparar. Mas uma coisa que nós nunca usamos foi desculpa. Ah, mas é porque tá em muito imposto. Ah, mas é porque tá quebrando. Ah, é porque passamos pela crise. É porque teve a pandemia. Cara, tudo isso tem. É vida real. Então, beleza, tá acontecendo. O que eu faço com isso? E eu vejo, infelizmente, na maioria dos empresários, nos que começam, nos que não buscam um Sebrae, que não buscam auxílio, a desculpa de, mas eu não sabia o que eu tava fazendo. Então, por que não procurou ajuda? Procura. Tem essa humildade. É por orgulho você não procurar ajuda. São os sabotadores que as pessoas elas colocam para si próprias, né? Infelizmente, as pessoas elas preferem inventar desculpa, justificativa, do que buscar solução. Eu procuro sempre dizer o seguinte, um pitch assertivo, a primeira coisa que você faz, um pitch assertivo, é trazer o problema, né? A gente tem uma técnica chamada PASO, né? Que é um acrônimo. Então, a primeira parte é problema. Gente, só existe solução quando você tem um problema. O seu produto só vai ser vendido quando ele for necessário. Então, você tem que criar a necessidade. Aí, vamos lá. Você falava, poxa vida, todo mundo precisa de contabilidade. Mas quantos contadores não tem por aí? Qual é o teu diferencial? Por que eu devo contratar a Soraya e a Vera? Por que a Caleb e não a XYZ? Então, veja, quais são os diferenciais que vocês têm no mercado? Então, tem que criar essa necessidade. Qual é a necessidade de um contador? É a necessidade de profissionais que vão me auxiliar muito além da contabilidade. Esse é o diferencial de vocês, essa experiência, esse conhecimento em áreas que nem deveriam ser a de vocês. Vocês, teoricamente, são contadoras. Então, por que me preocupar com a gestão de pessoas? Por que me preocupar em fomentar o empreendedorismo, em fomentar o mercado, a economia? Né? Por que disso? Porque esse é o diferencial de vocês. Né? E veja, quando eu penso em consumo, quando eu penso em venda, né, eu vou vender um produto, para mim é muito mais fácil vender um produto que ele é diferenciado. Vocês entendem? É uma commodity. Exato! É que nem vender sal. Qual é a diferença do sal A, B, C, D? Nenhuma! Tem o mesmo propósito. Então, quem você quer ser no mercado? Você quer ser sal? Ou você quer ser um diferencial? Você quer ser um tempero gostoso? Você entende? Não é que o sal não é necessário, mas você pode ser um sal diferente. Você pode ser um sal com pimenta do reino. Você pode ser um tempero caprichado, trabalhado. Então, o que você quer ser? Eu sempre digo o seguinte, quando estamos no processo de venda, a primeira coisa que a gente tem que entender é necessidade. Primeiro que eu não vendo nada. Eu trabalho dentro da necessidade, então eu sou solução para os problemas de outras pessoas. Você tem um problema? Eu tenho a solução. Isso é conversa de vendedor, só quer vender. Gente, olha só, isso não se aplica nos dias de hoje, né? Não é conversa de vendedor. Primeiro porque eu só vendo o que eu compro.
Essa é a minha primeira premissa. Se eu não comprar, eu não vendo. Então, eu nunca vou indicar um serviço que eu não compre. Eu nunca vou indicar. Então, eu sempre falo isso para os meus empresários. Se torne referência de confiança. Você se tornando referência de confiança, as pessoas vão te indicar. As pessoas vão dizer, olha, contrata as meninas, porque com elas a entrega não é 100, é 1000%. Vocês entendem? Então, a venda é um processo muito mais profundo que empurrar. Se você trata a venda como uma primeira necessidade, você vai fazer só a primeira venda, você não vai fidelizar. A fidelização, ela vem com compromisso. Eu não tenho compromisso com o que eu não confio. Eu tenho que confiar. Eu preciso confiar para a coisa poder fluir, né? Então, assim, e a confiança, ela é complexa, gente. Ela é muito complexa. Então, para você trabalhar isso nas pessoas, você tem que usar os gatilhos mentais certos. Primeira coisa, gatilho de autoridade. O gatilho de autoridade é aquele que vai primeiro mostrar que você sabe o que está fazendo, as pessoas vão confiar em você e você desperta a primeira dimensão da confiança, que é a fé. Não estamos falando de fé religiosa, tá, gente? Fé é a capacidade de crer sem ver. Então, para tudo que você vai fazer na vida, quando vocês decidiram, vou abrir a empresa, vamos formar uma parceria, seremos sócias, a primeira coisa que vocês depositaram nisso tudo foi fé. Foi fé. Mesmo sem saber se ia dar certo, mesmo sem saber o que o futuro reservava. Então, para o empreendedor, esse é o primeiro passo. Ele precisa ter fé, que é a capacidade de crer sem ver. Tem que acreditar no projeto dele, acreditar nas pessoas. Aí vem a segunda dimensão da confiança, a autenticidade. A fé está ligada ao futuro, a autenticidade está ligada à verdade. Então, assim, você precisa ser verdadeira, ser honesta. As pessoas não se conectam com aquilo que elas sentem que é dissimulado, que é falso, que não é verdadeiro, né? Aí vem a terceira dimensão, que é o perdão. Perdão está ligado ao passado. Então, se desprenda de tudo aquilo que te fez mal, perdoe, se liberte para seguir o futuro. Ah, não deu certo, você quebrou, teve um problema com a tua empresa, não tem problema, se recupera. Contrata a contadora certa, por favor. Tem orientação adequada, que as coisas fluem, né? Aí depois você tem empatia. Empatia é um tema muito... Eu tenho um capítulo inteiro só para falar sobre empatia. Porque, primeiro, empatia não é se colocar no lugar do outro. Isso é uma falácia. Primeiro que não tem como eu me colocar no lugar do outro, nem o outro se colocar no meu lugar. Gente, como que eu vou saber o que é o racismo? Vamos ser honestos. Eu sou branca. Eu nunca passei pelo racismo. Eu posso me conectar com a dor da pessoa, posso me solidarizar pela pessoa, mas não dizer eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo. Então, empatia é a capacidade de se conectar com o outro. Aí eu digo, como que você está se conectando com as pessoas? A sua conexão é pela confiança ou é pela desconfiança? Porque para cada dimensão dessa existe uma dicotomia, né? Então, para a fé eu tenho ceticismo, para a autenticidade eu tenho dissimulação, para o perdão eu tenho rancor. Então, o que você está alimentando dentro de você? Para a empatia eu tenho indiferença. Esse é um dos principais sinais de fim de casamento que não é enxergado. O homem costuma sempre dizer para a mulher que está falando, você é louca, está falando demais. Quando ela está falando demais, ela está lutando. Quando ela para de falar, ela deixa de se importar. Quando a indiferença toma conta, aí sim você tem que se preocupar. Isso é para o negócio também, né? Enquanto você está ali lutando, falando, você está se preocupando. A questão é, a indiferença, você está deixando ela tomar conta? Quando tem indiferença na relação, gente, não tem empatia. E isso vai para os negócios. Às vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, tem pessoas que a gente tenta se conectar, a gente não consegue, eu não sei porquê, não cria afinidade, nenhum gatilho bate. Aí o que você faz? Desiste? Não. Você chama o sócio, chama o parceiro, vem aqui. Às vezes é aquilo, não se conectou com você, mas se conecta com o outro. É sobre isso. Sempre a gente vai conseguir agradar todas as pessoas, né? Aí depois a gente vem falar de quê? De foco, né? O foco, ele tá ligado a quê? Ele está ligado a presente. A sua dicotomia, ela é o quê? A dispersão. Quer dizer, se você não tem objetivo, se você... Eu costumo dizer aquela frase de Alice, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Se você não tem foco, para onde você vai? Você precisa ter foco, prioridade. O foco, ele traz uma prioridade na sua vida. O empreendedor, o empresário, ele precisa ter foco. Ele precisa saber aonde ele quer chegar, né? Para ele poder traçar o caminho certo. Foi isso que fomos fazer na USP. Fomos traçar objetivos, foco, E você sabe que uma das coisas que me
deu destaque lá na USP, é que assim, ela fez toda a conexão dos empresários, estava lá no meio, mas chegou um momento que um quis, né, lutou pela vaga e começou a faltar nas aulas, até então, que ela tinha feito. Porque ela fez a promessa para o professor de que levaria, que eles teriam, porque nós éramos os mentores daqueles alunos, então nós éramos a peça-chave para os alunos trabalhar, e aí começou a faltar. Ela pegou o microfone e foi lá na frente. Eu falei, adoro. Eu falei, gente, como assim? Vocês são irresponsáveis com a empresa de vocês e com os alunos que aqui estão. Eu falei, rapaz, adorei. Porque Então, tipo, lutou por aquela vaga, tirou a oportunidade de outra, porque quase que eu perdi a minha oportunidade. E eu tinha uma fila de espera enorme. Então, aí eu quase perdi a minha, aí o outro começou, por quê? Faltou, os alunos ficou sem o empresário, o case, para trabalhar. Aí ia embora. Eu tive uma única ausência, que ainda falei com o meu grupo e tudo, o resto eu fazia de tudo para chegar lá e estar presente até o finalzinho da aula e tal, porque eu estava aprendendo muito mais do que os próprios alunos. Ah, mas nossa, Vera, você fala sobre planejamento estratégico, você dá aula disso, você faz curso disso e você tá falando que tá aprendendo? Sim, gente. Eu tava na USP, era meu sonho. Ali eu sabia que eu ia buscar mais informação. Mas os alunos me ensinaram. Eu tive 2 alunos que eles foram essenciais para identificar alguns pontos, porque eles estavam de fora, eles não estavam vivendo a minha realidade e eles, por ser jovens, tinham uma outra realidade daquilo. Eles falaram com propriedade? Não, mas eu sabia do que eles estavam falando. Eu posso transformar a nossa empresa, porque eu tenho a propriedade, eu tenho o conhecimento e o poder para fazer isso. Só que o outro só me trouxe a visão. Eu poderia falar, besteira desses meninos, só tem 20 anos, de jeito nenhum. Não, é a capacidade de abrir a mente. Né? Abrir a mente, essencial. Vocês entenderam por que eu quis trazer a Wanderly aqui? Vocês levaram uma rabada, fala. Eu levei umas aqui que eu fiz. Eu adoro. Umas que ela falou assim, gente, ela tá sendo dura. Aí já me empolguei, a Soraya se empolgou, ela também. Mas sabe o que nós queremos? Que você se desenvolva. Sabe o que nós queremos? Que você fature. Que você ajude a sua comunidade a crescer, o seu entorno, que você cresça também e que você depois volte aqui e coloque comentário. Sabe aquele dia que eu assisti o podcast e a Wanderly estava com vocês e vocês estavam lá? Sana, gente, a gente faz isso no ar, ao vivo, e a gente também faz isso quando os mentores vêm com a gente, quando nos pagam por consultoria, quando valorizam isso também. Então, se prepara. Se isso fez a diferença na vida de vocês, foi, um pouquinho só. Imagina um conteúdo aí de 3, 4, 5, 6 meses. Vai transformar. É isso. E outra, vamos lá, vamos tirar agora responsabilização, outra dimensão da confiança. Qual é a sua dicotomia? Vitimismo. É o que mais a gente vê. Não adianta você ficar chorando leite derramado, se lamentando. Ai, pobre de mim. A gente chama isso de síndrome de Hard. Não sei se vocês lembram aquele desenho antigo. Ó céus, ó vida. É a síndrome de Hard. É o pobre coitadinho. Ele reclama de tudo, ele lamenta por tudo que dá errado, mas ele não fez absolutamente nada. Aí eu gosto de citar Einstein, né? Loucura querer resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Você quer um novo resultado, quer atingir um objetivo, mas não fez absolutamente nada para mudar esse contexto. Não responde pelos seus atos, não responde pelas tuas ações ou pela falta dela. Responsabilização significa responder por uma ação. Se você não teve ação, óbvio que você não vai responder por ela, mas você também não vai colher fruto destas ações que você não teve. Então não reclame, ouça as orientações e siga a risca. Não adianta, paga caro, gasta dinheiro e gasto. Quando você não segue a orientação, você está gastando, não está investindo, né? Está gastando ali e não está aproveitando as oportunidades. E aí a gente tem o quê? Eu falo de coerência, que está ligado à realidade. Eu falo de cooperação, que está ligada à reciprocidade. E falo de aprendizagem, que está ligada a capital intelectual. Então, se você não... São 9 dimensões, tá? Da confiança aqui. E as suas 9 dicotomias. Você já sabe o que nós vamos fazer depois que terminar aqui. Eu falei? Porque, veja, são questões comportamentais que a gente identifica nas pessoas. Isso são o que a gente chama de gatilhos de autossabotagem. Quando você começa a identificar que a pessoa é um vitimista, que a pessoa é um incoerente. Porque é isso aí. O que é incoerente? É aquilo que não está ligado à realidade. Aí você fala e acha que, mas a gente sabe a realidade das coisas, né? E quando você vai falar de uma pessoa que não tem dedicação, não tem entrega ao aprendizado, você falou assim para mim, eu aprendi muito.
Estamos sempre no processo de aprendizado. Esse é o processo de evolução do ser humano, isso é o que nos diferencia dos outros seres. É por isso que somos racionais. Vivemos um processo constante de aprendizado. A gente aprende o tempo todo. Eu aprendo aqui com vocês, vocês aprendem comigo. A gente aprende com o mercado, com as nossas trocas, porque isso é o que faz parte, né, do processo. Então, eu costumo sempre dizer, a gente só colhe o que planta. Então, a gente precisa plantar para poder colher. E plantar bem, né? Plantar bem, você tem que saber escolher. Tem que saber. É por isso que é importante orientação de profissionais capacitados. Volta a bater nesse tema importante. Não adianta ficar botando quebra-galho. Contratem profissionais qualificados. Sigam as orientações. Uma boa orientação faz você alavancar anos-luz no teu negócio. As pessoas não têm ideia. Verdade. Agora eu vou falar uma coisa para você que o público vai fazer. Nosso tempo. Ai, me dá mais tempo, gente. Equipe, me dá mais tempo. Mas está no cinema. Gostoso, mas Tá finalizando, não tem problema. acabou o primeiro, né? A gente já pode garantir um próximo. Vamos, Nancy. Olha, eu não sabia que esse trem existia, não, de gestão da confiança. Adorei sobre isso aí. A gente aplica um teste, existe um teste psicológico. Na verdade, eu uso uma ferramenta francesa chamada Star Trust. Essa ferramenta foi desenvolvida para o governo francês, né, para fazer uma análise exatamente da confiança com relação aos funcionários de alto escalão dentro do governo. Hoje é utilizada por grandes empresas, como o Laboratório Abbott, no processo aí de contratação, né, de pessoas. E eu, obviamente, como uma pessoa muito fora da casinha, resolvo pegar uma ferramenta de RH e aplicar para o mundo dos negócios. Então, eu trabalho questões comportamentais nos empresários para mudar a sua mentalidade. É isso, é para a gente chegar na mentalidade de chefe mesmo, né, de líder, né, como liderar pelo exemplo, como usar gatilhos que possam te ajudar aí no processo de crescimento e evolução. Então, Sensacional. Já sabe, abre a agenda que nós vamos voltar especificamente com esse tema. Nossa, Deus, como o cara te encontra? o pessoal me acha pelo Instagram, né? Eu sou Vanderly Kellen. Gente, é isso mesmo, é com W e Y, é Kellen com E-L-L-E-N, é complicado, é Vanderly Kellen. Mas vocês me acham, eu tô no LinkedIn, eu tô no Instagram. Olha só, um nome complexo, né? Vanderly Kellen Santos Fodor. Então, olha só. Eu sou Fodor. A minha rede pessoal é Kellen Fodor. E a minha rede profissional é Vanderly Kellen. Eu ainda estou no processo de construção. Mas qualquer coisa, vocês também mandem aqui uma mensagem para Vera ou para Soraya, que as meninas vão te colocar em contato comigo. Tá, adorei. Nelly, muito, muito, muito obrigada. Adorei te conhecer. Agora eu não vou mais esquecer quem é. Agora eu liguei a pessoa a todo o contexto. Então, tá ótimo. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua postura, por tudo que você representa pra galera que tá muito legal. Ai, obrigada. Gente, vou convidar vocês para pegar este vídeo, um finalzinho, compartilha. Curta, coração, faça comentário, fala doeu em mim. Eu não queria ter ouvido isso. Mas ouviu, é porque era para você mesmo. E aí você aproveita e fala assim, agora eu vou também detonar um povo lá que tem que ouvir essas coisas. Ela me xingou, ela brigou comigo, eu quero que briga tanto com fulano e ciclano. Joga lá no grupo, compartilha e, claro, ouve-nos também no Spotify, que você tá num carro, coloca lá no fone e bora lá acompanhar o nosso conteúdo, porque a gente prepara com muito cuidado, com muito carinho, e a gente só se conecta com pessoas assim, com autodesenvolvimento. É isso. Beijo, tchau. Beijo, tchau.